Olá, você que me assiste, Deus abençoe o teu momento, né? Esse momento que estamos agora com este vídeo, no nome de Jesus, abençoe toda a tua vida. Vamos orar, mas eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje para o dia de hoje. O ataque que marcou o mundo. O ataque que marcou o mundo. Hoje nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. Vamos parar para este momento, para essa data, né, que marcou o mundo, e vamos falar deste assunto hoje. Ontem coincidiu, né, da mensagem estar justamente na data do aniversário do meu filho, mas este dia de hoje é um dia marcante para o mundo inteiro e disso vamos falar, e coisas que você não sabe. Então oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento. Eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, Deus, queremos a palavra do Senhor. Sabemos, ó Deus, que diante do sofrimento vem também o consolo do Senhor. O choro pode até durar uma noite, mas a tua palavra diz que a alegria vem pelo romper da aurora. A alegria vem pela manhã. Então, Deus, conforta os nossos corações num dia tão difícil e tão memorável para o mundo inteiro. Queremos que o Senhor fale conosco nesta hora. Oro também pelos familiares desta pessoa que assiste este vídeo, abençoando a vida dessa pessoa e a vida dos familiares dela, no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. O ataque que marcou o mundo. No dia 11 de setembro de 2001, eu estava no meu escritório e recebi um telefonema de um juiz, né? Ele tinha se aposentado como juiz e agora eu estava ajudando esse juiz a trabalhar com a comunidade brasileira aqui no sul da Flórida. Esse juiz eu havia procurado uns dias antes e o que aconteceu foi que ele então me atendeu e eu contei para ele uma história. Eu estava recebendo algumas mensagens e essas mensagens vinham de outros países me oferecendo muito dinheiro. E esse dinheiro era o seguinte: eles iriam mandar uma remessa de dinheiro na minha conta nos Estados Unidos da América e eu tiraria uma parte. Eu tiraria todo o dinheiro, mas uma parte desse dinheiro seria meu e a outra parte seria deles. As propostas começaram com $1 milhão, depois subiu para $5 milhões, aumentaram para $10 milhões e a última proposta foi $28 milhões na época. Parece grande o número, né? Mas para quem tem dinheiro nesse mundo aí, esse número não é grande. E desses 28 milhões, 5 milhões seria meu, né? Eu só teria que entregar 23 para eles, nas mãos deles. Bom, isso foi mais ou menos no ano de 2000, 1999, começou no final de 99 para o ano 2000. E aí foi se estendendo, as propostas chegavam de vez em quando. E como eu não respondia, o telefonema começou a tocar, o telefone começou a tocar então, e telefonemas começaram a aparecer. E eu procurei esse advogado então, e que era um amigo, era um juiz, e ele pegou dos telegramas, não telegramas, os faxes que se mandava, que na época era via fax, mandava, eu mostrei a ele alguns e ele disse: muito cuidado com isso, não comente com muita gente isso, não continue falando com estas pessoas. Se caso continuar acontecendo, ou você troca o número do teu telefone sem comunicado, sem que a companhia comunique o novo número, ou procure o FBI. Bom, graças a Deus que não precisou nem de uma, foi rejeitando as propostas que os telefonemas então pararam. Bom, volto a dizer que no dia 11 de setembro de 2001, eu recebi um telefonema deste mesmo advogado, que era do outro lado da rua, o escritório dele, mas resolveu me ligar. E disse: pastor, você está assistindo a televisão? Eu falei: não, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: não, isso era mais ou menos às 9h30 da manhã, às 10 horas da manhã, e eu disse para ele: tá bem. Ele falou: então liga a televisão que você vai saber. Quando eu liguei a televisão, estavam falando sobre os ataques de 2001, de 11 de setembro de 2001, e o que aconteceu. E o foco era as Torres Gêmeas, né? Não mostrou muito o Pentágono, mas mostrou mais as Torres Gêmeas. Então, que ataque foi esse? Esse ataque foi de
de 11 de setembro, que já estavam sendo preparados para atacar os Estados Unidos e eram locais muito importantes. Então, 4 aviões foram sequestrados. Acredito 3 de Boston e 1 de Washington. Todos 4 aviões saíam em destino à Califórnia, 1 para São Francisco e 3 para Los Angeles. O destino deles era este aí, acredito. Então, o que aconteceu foi que os sequestradores, eram 19 sequestradores, preparados já bem antes. Quando você vai olhar a história do preparo deles, era uma história longa, mas os últimos a serem preparados foi aqui bem pertinho, não dá 10 minutos da minha residência. O que ocorre é que essas pessoas, 19 sequestradores, a dividiram em grupo de 5, 5, 5 e o outro grupo era de 4, e eles então sequestraram esses aviões, né, esses 4 aviões. E no sequestrar os 4 aviões, então, eles direcionaram os aviões para Washington. Eles queriam ir para Nova York porque eles queriam fazer um estrago muito grande. O alvo de um dos aviões, que é o primeiro, foram dos 2 aviões maiores, foram para as Torres Gêmeas. Então, eles direcionaram ao World Trade Center em Nova York e atacaram então ali, né? O outro avião, né, com porte menor, atacou o Pentágono. E teve um 4º avião que não conseguiu atacar lugar algum, mas o destino deste avião era ou a Casa Branca ou o Congresso americano. Eles queriam destruir, envergonhar os Estados Unidos diante do mundo. O porquê desses ataques? É porque eles não queriam, uma força islâmica lá chamada Al-Qaeda, não queria o envolvimento dos Estados Unidos na Arábia. Com questões religiosas, o sujeito chamado Bin Laden, que negou a princípio a sua participação, mas mais tarde ele confessa que ele sim projetou tudo isso com a ajuda de alguns e que teriam a minha ajuda, porque essa oferta vinha da parte deles lá, das grandes companhias de petróleo, etc., para entrar esse dinheiro nos Estados Unidos para criar terrorismo dentro dos Estados Unidos. Eu quero dizer para você que muitas pessoas depois desse ataque foram presas, né? Acredito que chegou a quase 200 pessoas presas aqui que envolveram-se nesse ataque aí, contribuindo para que eles entrassem aqui. Eu era mais um que não sabia, talvez, dessa situação. O que aconteceu nesse, então, período é que muita gente morreu. Muita gente morreu e os Estados Unidos não deixou isso barato. Morreu gente de formas terríveis nas Torres Gêmeas, como, se você vê o relato, aproximadamente 200 pessoas se atiravam, né, dos prédios, porque o fogo estava pegando, o prédio, 2 horas depois, acredito, estava já desmoronando, e as estruturas foram abaladas, pessoas que tentaram ir para o teto para ver se conseguia lá no teto um auxílio de helicópteros, não puderam chegar lá, porque as portas de acesso ao teto estavam trancadas, então ficaram ali presas e escaparam bastante gente, aproximadamente uns 13 mil e poucas pessoas, 14 mil e um pouco, escaparam porque estavam nos andares inferiores aonde foi o ataque, então conseguiram ainda muitos escaparem. Bastante, porque o estrago que eles queriam fazer era muito grande, muito grande. E entre essas pessoas que morreram, 2.996 pessoas, acredito, 55, entre essas estavam já os terroristas, os 19 terroristas, 55 eram militares que estavam trabalhando no Pentágono. Mas louvo a Deus, porque existiram os bravos no 4º avião, que era a tripulação, e os bravos 33, me parece, passageiros, eles conseguiram, para salvar as suas próprias vidas, lutar contra os terroristas. Como os terroristas não tiveram êxito contra eles para dirigir ou para pilotar esse avião até onde eles queriam, que seria possivelmente a Casa Branca ou o Congresso americano, então eles lançaram este avião lá na Pensilvânia, numa cidadezinha que só ficou conhecida depois desse atentado. Ela ficou conhecida pelo atentado, que é uma cidade bem simples e bem modesta.
Bom, isso então aconteceu com esta mortandade toda aí, e inclusive os terroristas, mas graças a Deus que algumas vidas foram salvas, ou muitas foram salvas, por causa também dessas pessoas ali que no quarto avião interferiram. Eu louvo a Deus porque, tentando salvar as suas vidas, eles não salvaram as suas próprias vidas. Todos eles morreram quando o avião foi lançado. Porém, eles não permitiram que outras vidas, talvez a do presidente, talvez da Casa Branca, né, pessoas que estavam ali trabalhando, ou talvez o Congresso americano todo fosse assassinado, né, com este ataque terrorista. Um fato muito interessante que eu quero falar para você. Eu quero primeiro ler a porção bíblica que eu baseei este assunto, que está em Mateus capítulo 21, o versículo 21 e o versículo 22. O versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. O versículo 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Por que eu leio este versículo para vocês? Ou li esse versículo para vocês? Porque este ataque repercutiu no mundo inteiro. E hoje tem milhões ou talvez bilhões de pessoas lembrando desse dia, porque hoje é o dia 11 de setembro de 2024. 23 anos atrás aconteceu esse ataque. E isso mudou a cara do mundo, mudou a história do mundo, gerou uma mortandade grande lá no Iraque, porque o Bin Laden disse que uma das razões dele de atacar os Estados Unidos era o embargo que os Estados Unidos fez ao Iraque. Porque uma das vezes, ainda no Bush velho, o presidente Bush, o velho, George Bush, o Saddam Hussein estava tentando ir atacar Israel e o Bush velho interferiu nisso quando ele já estava no Kuwait, e no Kuwait ele fez com que Saddam Hussein retornasse ao Iraque e disse: vocês vão pagar com as próprias vidas, não se metam com Israel. Então os Estados Unidos é um protetor de Israel junto com aliados. O que ocorre é que Saddam Hussein então volta para o Iraque, mas continua aliado. A história não diz isto, mas a realidade é esta. Continua aliado com o terrorismo, criando talvez uma arma lá de destruição em massa, né, no Iraque, e fomentando a ideia de que Estados Unidos deveriam ser destruídos porque protege a Israel e eles querem a destruição de Israel. Bin Laden, então, firmado nisso, levanta-se contra os Estados Unidos. Ele disse que uma das razões era o ataque, né, e queria atacar os Estados Unidos por causa do embargo feito ao Iraque. Isso, né, porque existiam embargos realmente contra o Iraque, contra o governo de Saddam Hussein, porque terrorista para os Estados Unidos é o maior criminoso que existe na história. Bom, então o que acontece é que esta foi uma das desculpas de Bin Laden. A outra que ele apresentou foi que os Estados Unidos protegem Israel. E quem protege Israel deve ser consumido. Porque quem protege Israel, segundo esse Al-Qaeda, né, o que fomentava Bin Laden, é que era inimigo do islamismo. Né? Que eles não podiam aceitar isso, que a religião deles não pode aceitar isso. Alguém que proteja Israel, este ou esta nação tem que ser destruída junto com Israel, porque na história para ele Israel é o maior criminoso. Isso nós vamos começar a falar amanhã seguindo os estudos, porque tudo que você vê
dentro dos meus estudos, está lá no princípio do mundo, foi profetizado muito antes que assim seria. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que a Bíblia disse lá no princípio da criação, e é por isso que eu gosto de estudar, vai acontecendo cabalmente. Amanhã nós vamos dar sequência com a travessia do povo no Jordão. Por isso que eu dei esta parada hoje, para dizer a você que estas coisas foram preditas. Tem um certo intelectual aí que pegou a nota de $20 e dobrou a nota de $20 em algumas porções. E quando você chega na última dobra, você vê realmente 2 edifícios na mesma altura e 2 bombardeios ou ataques de avião nesses 2 buracos, né? 2 terrorismo causados na nota de $20. E a nota de $20 sendo dobrada, acontece isso. Então, o que acontece? Quem teve essa ideia? Teve a mão de Deus ali quando a cédula de $20 foi fabricada para que no futuro isso viesse, ao dobrar a nota, ser conhecido pelo homem. Tudo que Deus fala, isso procede e acontece. Você e eu precisamos acreditar em Deus como Ele é o Todo-Poderoso e o Deus que não falha. E o porquê eu li a Bíblia? Então vamos no assunto. Eu li esta porção da Bíblia. Tudo que pedires em oração, crendo, receberá. Nessa data, eu ainda estava no meu escritório, depois de ver tudo isso com uma tristeza muito grande. Mais ou menos quase meio-dia eu recebo um telefonema. O telefonema era de uma pessoa chamada Cheryl Labaut. A Cheryl Labaut era uma amiga, era uma pessoa que a gente prestava serviço para ela de vez em quando, mas tinha uma amizade muito grande, e inclusive o sofá que eu tenho no Brasil, que eu levei a mudança daqui, foi doado por Cheryl Labaut. Então, eu não tenho como me desprender dessa história do dia 11 de setembro, da vida de Cheryl Labaut e da minha vida nesta data. Primeiro, eu contei a história de que era me oferecido dinheiro para entrar com grande quantidade de dinheiro aqui nos Estados Unidos para terrorismo. Agora eu vou finalizar com esta história de Cheryl Labaut. Ela me liga então. E em prantos, ela está dizendo: Riva, eu quero que você ore, porque eu estou muito triste, chorava muito. Eu perguntei: por que você está chorando? Ela disse: você viu o que aconteceu dos ataques? Eu disse: sim, vi, dos 3 aviões, eu vi. E o 4º avião não atacou a ninguém, a não ser os próprios passageiros que estavam dentro dele. O que ocorre é que ela, então, disse assim: sim, eu estou chorando porque os meus pais iriam embarcar nestes voos, eles estavam nos voos. E eu falei: mas você já teve notícia que teus pais morreram nesse ataque? Ela disse: não, eu estou tentando falar com eles, mas ninguém atende, ninguém fala, e eles iriam embarcar nesse voo, meus pais estavam neles. E chorava muito. O que a palavra de Deus me trouxe ao coração foi para consolá-la, dizendo: fique tranquila, porque os teus pais vão aparecer. Não sei de onde eu tirei esta palavra, eu tirei esta ideia. Eu estava no meu escritório pastoral quando eu recebi o telefonema dela, e a minha única palavra era essa. Eu atendia no meu escritório até 1 da tarde, então sairia para almoçar. E eu passei ali alguns momentos e orando pela Cheryl Labaut, porque ela acreditou na palavra que eu disse a ela. Para a honra e glória de Jesus, 2 dias depois, porque na medida que os pais tentaram viajar e perderam o avião, eles também perderam o contato com ela e contato com o telefone. Naquela época, em 2001, o celular não funcionava em todas as áreas aqui. O sistema de celular aqui era muito fraco, e não muito depois... Muito tempo depois, não, naquela época, até mais ou menos 2010, 2011, em certas áreas aqui, e até hoje você não pode contactar com ninguém por falta de sinal. E os pais perderam o sinal. Mas graças a Deus, ela conseguiu, depois que tentou, eles falaram com ela, e ela me ligou dizendo: Riva, glória a Deus, meus pais estão vivos porque perderam o avião.
Aquela mulher era uma abençoadora para as nossas vidas. Possivelmente Deus olhava isso, o quão boa ela era para as nossas vidas. Tudo o que precisávamos de Cheryl Labaud, ela sempre estava disponível para ajudar. Cheryl Labaud era uma pessoa que sempre estava sorrindo e agora passa por esta aflição dos pais estarem no voo que seria sequestrado e atacado o país e eles morreriam juntos. Mas Deus os levou e o casal Labaud estavam vivos depois do ataque por terem perdido o voo. Isso é coisa muito rara, alguém perder voo. Isso é coisa muito difícil, alguém perder voo, porque as empresas pedem que cheguem antes, 2 horas antes do voo. Então as pessoas já são programadas para isso, já saem antecipadamente para isso. Mas eu não sei por que razão, e ela também não contou, eles perderam o voo. Mas tinha as mãos de Deus nisso, para que eu estivesse contando a você esta história agora. De um ataque que marcou o mundo inteiro. Esse é o título da nossa mensagem, o ataque que marcou o mundo inteiro. Mas o que eu trago em memória, mesmo respeitando o sofrimento de muita gente, primeiro, daqueles valentes que não permitiram que fosse atacado a Casa Branca, ou o Congresso americano lutando contra os sequestradores, a ponto deles lançarem o avião por terra. Eles morreram, mas salvaram vidas. E da família do casal Labaud, que foi livre também, porque perderam o avião, onde as mãos de Deus trabalharam poderosamente e vidas foram mantidas para a honra e glória de Jesus. O que eu quero trazer a você e quero lembrar a você é que Deus conhece as nossas aflições, Deus conhece as nossas dores, Deus conhece o amanhã e hoje eu e você não podemos garantir paz nesse mundo, nem para nós e nem para ninguém. O mundo está cheio de pessoas querendo o teu mal e o meu mal. E você vai dizer, mas o que eu fiz para essas pessoas me odiarem? Você não precisa fazer nada. Esse ódio é espontâneo. Esse ódio que existe no coração das pessoas nasce primeiro de Satanás, do diabo, mas entra no coração humano e eles do nada se tornam teu e meu inimigo. Então é por isso que nós precisamos da proteção de Deus nas nossas vidas, onde quer que estejamos. Por isso o salmista falou, ainda que eu ande sem perceber pelo vale da sombra da morte, seguro estou de que eu não temerei mal algum, por uma única razão, tu estás comigo. Se Deus está com você, Ele te livrará da boca do lobo, da boca do leão, do laço do passarinheiro. E a situação que está por vir, Deus pode trabalhar nela. Estados Unidos vingou tudo isso que aconteceu. E até hoje Estados Unidos batalha contra terrorismo, porque não tem nada mais covarde do que inocentes ficarem morrendo aí por causa do ódio no coração daqueles que querem assumir o poder a qualquer custo. Então você e eu precisamos de Deus, precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, mas se você e eu abrirmos os nossos corações e Deus estiver nele, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos colocará debaixo das suas asas e ali estaremos seguros. E a verdade dele será escudo e proteção para as nossas vidas. Lembra de uma coisa, o que a Bíblia diz acontece. E tudo o que está acontecendo hoje está sendo dito desde o princípio da criação. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. E não deixe de assistir os vídeos. Amanhã estaremos falando coisas tremendas que você talvez não saiba, mas que Deus já falou e assim está acontecendo. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. No nome de Jesus.